Seja aristocrata ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal. Lei 34. Não se deve confundir a atitude de rei com arrogância. A arrogância pode parecer um direito do rei, mas na verdade é fruto de insegurança. É o oposto do comportamento aristocrático. Em geral, a maneira como você se comporta determina como você é tratado. Aparentando ser vulgar ou comum, em longo prazo, você fará com que as pessoas o desrespeitem. Um rei respeita a si próprio e inspira os outros a terem o mesmo sentimento. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. A lei observada. Quando Cristóvão Colombo estava buscando encontrar um patrocinador para suas lendárias viagens, muitos acreditavam que ele vinha da aristocracia italiana. Esta ideia passou para a história numa biografia, escrita depois da morte do explorador por seu filho, que o descreve como descendente de um conde Colombo do Castelo de Cúcaro, em Montferrat. Colombo, por sua vez, dizia-se descendente do lendário general romano Colônius e 2 dos seus primos em primeiro grau. Eram supostamente descendentes diretos de um imperador de Constantinopla. Uma ilustre origem, sem dúvida. Mas era apenas uma ilustre fantasia, pois Colombo, na verdade, era filho de Domênico Colombo, humilde tecelão, que abriu uma casa de vinhos quando Cristóvão era rapaz, e depois ganhou a vida vendendo queijos. O próprio Colombo criou o mito da sua nobre linhagem, porque desde o início sentiu que o destino lhe reservava coisas importantes e que ele possuía certa realeza no sangue. Consequentemente, ele agia como se realmente viesse de uma família nobre. Depois de uma tranquila carreira como mercador num barco comercial, Colombo, original de Gênova, se estabeleceu em Lisboa. Usando a história inventada da sua origem nobre, ele se casou com uma moça de uma família muito conhecida de Lisboa e bem relacionada com a realeza portuguesa. Por intermédio dos parentes da esposa, Colombo arranjou um encontro com o rei de Portugal, João II, a quem solicitou um financiamento para uma viagem ao Ocidente, visando a descobrir um caminho mais curto para a Ásia. Em troca de anunciar em nome do rei todas as descobertas que fizesse, Colombo queria uma série de direitos. O título de grão-almirante do mar oceânico, o título de vicerei de todas as terras encontradas e 10% do futuro comércio com elas. Todos esses direitos seriam hereditários e para sempre. Colombo fez estas exigências mesmo tendo sido antes um simples mercador. Não conhecia quase nada de navegação, não sabia usar um quadrante e nunca tinha liderado um grupo de homens. Além do mais, sua petição não incluía detalhes de como ele realizaria seus planos, apenas vagas promessas. Quando Colombo terminou a sua apresentação, João II sorriu. Delicadamente recusou a oferta, mas deixou uma porta aberta. Nessa ocasião, Colombo deve ter notado algo de que jamais se esqueceria. Mesmo recusando o pedido de um marinheiro, o rei o tratou com respeito. Não riu de Colombo nem questionou suas origens e credenciais. De fato, o rei ficou impressionado com a ousadia dos pedidos de Colombo e se sentiu nitidamente à vontade na companhia de um homem que agia com tanta confiança. A reunião deve ter convencido Colombo do seu instinto. Pedindo o impossível, ele elevou na mesma hora o seu status, pois o rei supôs que, a não ser que o homem que se valoriza tanto fosse louco, o que Colombo não parecia ser, ele deveria merecer respeito. Poucos anos depois, Colombo mudou-se para a Espanha. Usando as conexões portuguesas, ele se instalou nos círculos mais altos da corte espanhola, recebendo subsídios de ilustres financistas e dividindo a mesa com duques e príncipes. Para todos, ele repetia o pedido de financiamento para uma viagem ao Ocidente e também os direitos que exigira de João II. Alguns, como o poderoso Duque de Medina, quiseram ajudar, mas não puderam, pois não tinham poder para lhe dar os títulos e direitos que ele queria. Mas Colombo não desistiu. Percebeu logo que só uma pessoa poderia satisfazer as suas exigências: a rainha, Isabel. Em 1487, finalmente ele conseguiu ser recebido pela rainha e, apesar de não convencê-la a patrocinar a viagem, a deixou encantada e se tornou um frequentador assíduo do palácio. Em 1492, os espanhóis finalmente expulsaram os invasores mouros, que séculos antes haviam se apropriado de parte do país.
Com o tesouro aliviado dos custos de uma guerra, Isabel achou que agora poderia atender ao pedido do seu amigo explorador e resolveu financiar 3 navios, equipamentos, os salários da tripulação e uma modesta remuneração para Colombo. E o mais importante, mandou redigir um contrato concedendo a Colombo os títulos e direitos de que ele tanto fazia questão. Só lhe negou, e isso nas letrinhas miúdas do documento, os 10% de todas as rendas das terras descobertas. Uma exigência absurda, visto que ele não aceitava um limite de tempo. Se a cláusula tivesse permanecido no contrato, Colombo e seus herdeiros teriam se transformado na família mais rica do planeta. Colombo não leu as letrinhas miúdas. Satisfeito porque suas exigências tinham sido aceitas, Colombo levantou âncoras naquele mesmo ano em busca de uma passagem para a Ásia. Antes de partir, teve o cuidado de contratar o melhor navegador que conseguiu encontrar para ajudá-lo a chegar até lá. A missão não encontrou a passagem, mas quando Colombo solicitou à rainha o financiamento para outra viagem ainda mais ambiciosa no ano seguinte, ela concordou. Ela já via Colombo como alguém destinado a grandes feitos. Como explorador, Colombo era medíocre, na melhor das hipóteses. Conhecia menos o mar do que o marinheiro médio de um dos seus navios, não soube determinar a latitude e longitude de suas descobertas, confundiu vastos continentes com ilhas e tratava a tripulação muito mal. Mas para uma coisa ele tinha talento. Ele sabia vender a sua imagem. De que outra forma explicar? Como o filho de um vendedor de queijos, um simples mercador, caiu nas graças das melhores famílias aristocráticas e da realeza. Colombo tinha um incrível poder de encantar a nobreza, e tudo isso vinha da maneira como ele se comportava. Ele projetava uma confiança totalmente desproporcional com seus meios. E a sua confiança não era a autopromoção agressiva e desagradável do novo rico, era uma autoconfiança calma e tranquila. De fato, era a mesma confiança demonstrada, em geral, pelos próprios nobres. Os poderosos das antigas aristocracias não sentiam necessidade de se afirmar. Sendo nobres, sabiam que mereciam sempre mais e exigiam isso. No caso de Colombo, portanto, eles sentiram uma instantânea afinidade, pois ele se comportava exatamente como eles, acima da multidão, destinado à grandeza. Compreenda, está em seu poder fixar o seu próprio preço. A maneira como você se comporta reflete o que você pensa de si mesmo. Se você pede pouco, arrasta os pés e abaixa a cabeça, as pessoas acharão que isto reflete o seu caráter. Mas este comportamento não é você. É só como você escolheu se apresentar aos outros. Você pode com a mesma facilidade apresentar a fachada de Colombo, leveza, confiança e a impressão de ter nascido para usar uma coroa. A estratégia da coroa se baseia num simples encadear de causas e efeitos. Quando acreditamos que estamos destinados a grandes coisas, nossa crença se irradiará, assim como a coroa cria uma aura em torno do rei. Esta irradiação contagiará as pessoas que nos cercam, que pensarão que devemos ter algum motivo para estarmos tão confiantes. As pessoas que usam coroas parecem não perceber limites para o que podem pedir e conseguir. Isto também irradia. Os limites e as fronteiras desaparecem. Use a estratégia da coroa e você se surpreenderá com a frequência dos resultados. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal.